gente, bom, o vídeo de hoje vai ser diferente porque o vídeo de hoje é um vídeo muito legal pra vocês de como eu conheci a Igreja de Jesus Cristo. Eu vou tentar contar o que eu lembro, porque faz muito tempo, eu era muito pequenininha, né, Daiane? Éramos muito crianças, a gente tinha 7 anos, não? Não, a gente tinha 6 para 7. A gente era muito pequenininha. E até que meu pai conheceu os missionários nessa época. A gente morava numa rua de terra, nossa primeira casinha. E meus pais conheceram os missionários. E aí os missionários foram indo na nossa casa e incentivaram a gente a ir pra igreja. Só que, gente, muito antes da gente nascer, a minha mãe já tinha ido na igreja. Ela frequentava a igreja, só que não era sempre, mas ela ia às vezes, né? Ela já conhecia a igreja. Aí até que quando a gente tinha 6 anos, nós fomos com os missionários. E o tempo foi passando, nós fomos indo mais e mais e mais e mais. Fomos na atividade da igreja, eu lembro muito da igreja da aula. Lembro que o chão tava em construção, né? O chão tava em construção. E era bem... Nossa, gente, é muito nostálgico, né? Lembrar. O que aconteceu foi que nós fomos... O bispo nem era bispo. Era bispo da igreja nessa época. Ah, não lembro quem era o bispo. Então os missionários levavam a gente. E aí chegou o grande dia dos missionários que levavam a gente. Um deles foi embora. Eu acho que ele era, eu não sei. Que foi o loiro embora. Eu lembro muito desse missionário, gente. Eu não lembro de ninguém. Eu lembro dos dois do elders. bispo e do Fusca. E com o passar do tempo, a gente meio que não fomos indo mais pra igreja, né? A gente foi se afastando aos pouquinhos mais, né? É, porque meus pais não foram. Nós acabamos não indo mais pra igreja, porque os missionários foram embora. Eu lembro que a gente chegou até ir pra outra aula, que eu acho que foi em Barueri. Não, Era onde aquilo? Osasco. Aquilo era Osasco? Era. Eu lembro que depois, quando crescemos, tipo, demorou muito. Olha, a gente tinha 6 aninhos, a gente foi muito tempo pra igreja com 6 anos, né, Daiane? Só que depois a gente parou, automaticamente nós paramos de ir. Era muito longe, a gente morava em um lugar muito, muito longe do centro. E como a gente não tinha carro, não tinha como a gente se locomover, porque tinha que pagar ônibus. Meu pai nessa época, ele não era aposentado, então ele pagava ônibus, né? Uhum. Aí o que aconteceu foi que depois, quando eu já tava com uns 13 anos, foi depois que antes da gente trabalhar no Burger King. Então a gente tava com 14. Não, acho que eu já conhecia a igreja quando a gente entrou no Burger King. Com 14 anos, lembro que tava tendo festa, eu não sei do que era essa festa, mas ia ser na casa da madrinha do Daniel. E meu pai foi comprar os refrigerantes, você nessa época gostava de um menino. Então, Quem? Coloca pi. Tá, você gostava dele e você só ficava em casa, só pensando nele, lembra? Sei. Eu fui com meu pai, acompanhei meu pai pra ir no dia. Eu gostava dele. Aham, por isso que você não queria sair pra lugar nenhum, só ficava pensando nele. Eu ficava em casa Gente, assistindo, ela ficava só em ouvindo casa. Sandy Júnior, eu pensando nele. Meu pai lá no dia comprar refrigerantes. E aí, eu vi os dois elders, que eu lembro quem era. Era o R. Souza. Hoje E ele o tá casado Griffiths. com a Joana. Beijo, Joana. E o Griffiths. E o Griffiths eu converso com ele ainda. Tá. Casado também. Eles estavam no dia. E aí eu falei assim, nossa... Gente, depois de muito tempo eu fui ver os elders, porque nunca mais eu tinha visto eles na minha vida. Nunca, nunca mais. E com 14 anos eu vi eles novamente. Aí eu falei, oi missionários. Eu lembro de... Não lembro deles, mas eu falei, eu lembro da igreja de vocês. Ainda tem essa igreja? Aí eles falaram, sim. Aí ele falou que tinha no centro de Carapicuíba. Conversamos. Ele falou, vamos amanhã. Que era sábado, né? Ia ter uma atividade das moças. De noivas, né? Aí eu falei, tá. Aí trocamos endereço, números e tal. E meu pai falou, vão lá em casa. E sim. Enfim. Os missionários no dia seguinte foram em casa, né? Não, eles não foram. Eles marcaram de se encontrar com a gente na frente do dia. Que nós fomos a pé. Foi eu, a Sara, o Batoré e a Bia a pé. O Batoré daí nesse dia tava muito chato na igreja. Por quê? Tava pedindo pirulito pras pessoas, ficava querendo subir no elevador, descer. A mulher tava impaciente com o Batoré. Uma mulher, nem conheço ela. Foi muito legal a atividade, gente. E aí eu falei, nossa, eu tenho que vir pra igreja mesmo, porque eu amo essa igreja. Eles me deram um livro de Mórmon. Quando eles me deram o livro de Mórmon, gente, eu não sei qual a sensação que eu senti. Com 6 anos de idade, eu tive uma sensação muito boa. Eu já tinha a mesma sensação, a mesma experiência. Com 6 anos de idade, quando eu toquei naquele livro, eu senti uma coisa muito boa. E depois, com 14 anos, aquela coisa que eu senti com 6 anos foi aumentou, impactante, né? sabe? Que eu falei, eu também, a mesma coisa, Daniela, incrível. Uhum. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu perguntava pra minha mãe que ela mantia o livro de Mórmon dentro de uma caixa de papelão. Aí eu falava, mãe, que livro que é esse? Ela nunca deixava eu ler, eu tinha muita vontade de ler. Ela falava, é um livro dos Mormons que conta a história não sei do quê. E tinha uma foto de Jesus, de Joseph Smith. E eu queria muito ler, eu queria mesmo ler. Eu tava com muita vontade de ler, eu era muito pequenininha. Sei lá, era uma coisa estranha que eu sentia pra ler aquele livro. Era uma coisa maravilhosa dentro de mim que eu sentia.
Sério? Eu também. E fomos pra igreja, depois fomos domingo, foi eu e meu pai, chamava a Daiane pra ir, a Daiane não queria ir, gente. Ela só ficava pensando nesse menino que ela gostava. Era assim, daí não ia falar que é mentira. Não, é verdade, eu lembro muito bem. Eu ficava só pensando nele, eu gostava. Gente, eu era do tipo de pessoa que quando eu gostava de uma pessoa, eu só queria ficar em casa pensando nela. Aí Eu até que um gostava dia de nós sair. fomos pra célula da Sara, Nossa Terra, e eu falei pra Daiane, eu não quero vir nessa igreja, Daiane, porque eu gosto de ir naquela igreja dia de domingo, vamos lá. Daí ele falava, não quero ir. Você falava que você não queria ir. Aí eu falei, vamos daí na igreja, é muito legal, lá é muito legal, a gente precisa ir. Queria que você fosse, e a gente tava indo na célula da Sara, Nossa Terra. Era legal também, tinha muitos jovens. Era muito legal. Só que eu não queria, não tava O único problema é que focava mais em baladinha. Parecia uma baladinha gospel, gente. Desculpa se você curte, se você gosta, se você sente Deus, mas eu não curto e eu não sinto muito a presença de Deus. Eu gostava de sentir a presença de Deus em lugar mais, ambiente mais quieto. Tipo congregação, mais quieto, sabe? Hinos mais quieto. É isso que eu gosto. Eu falei pra Daiane, meu tipo Daiane, de vamos religião, nessa igreja, sei porque lá. é muito legal, as pessoas de lá são muito simpáticas. A igreja, todo mundo parece que se conhece, vamos. E a Daiane falou, eu não quero ir, mas eu convenci tanto ela a ir comigo, que ela acabou indo, né? E os elders também, E eu convenceu. amei, não foi? Amei. Inclusive, ela ficou mais firme do que eu, porque depois... Até hoje eu vou. Estamos indo, né, Daiane? Firme e forte pra igreja, até que chegou um dia que os missionários falaram assim, eu queria me batizar. Gente, eu achava que eu não tava preparada pra me batizar, mas uma coisa dentro de mim queria que eu me batizasse. Ou seja, uma parte de mim não queria, mas outra... Você queria, né? Você já tava convicta de que É porque eu tinha um testemunho. Eu tive um sonho. Se vocês quiserem, eu posso contar no meu canal o sonho que eu tive. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu comigo. Muito estranha. Então, eu não tinha um testemunho. Por mais que eles falavam da igreja, que o livro de Mórmon e tal, eu gostava de ler o livro de Mórmon, muito mesmo. Mas eu não tinha o testemunho, sabe? Aquele testemunho forte, então... Eu ia por mesmo pra você ter, né? Inclusive, eu lembro que eu ia Você perguntava pra mim, Daiane, você tem mesmo? E eu lembro que eu falava pra Sara, quando eles falavam que acreditava que a igreja era verdadeira e tal, era restaurada, eu falava, não acredito nessas coisas de igreja verdadeira. Todas as igrejas são verdadeiras e pá. Mas aí, o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, vocês vão ver, demorou muito pra mim obter meu testemunho. Eu não orava tão firme assim pra ter o testemunho da igreja de Jesus Cristo. E hoje eu tenho meu testemunho e guardo com ele dentro do... Não tem como tirar o testemunho de dentro de mim. Não tem. Pode me dar 1 milhão e falar, nega. Já oraram, gente. Já oraram, já fizeram de tudo, mas não dá. O meu testemunho tá aqui dentro, sabe? Chegou o dia da gente se batizar, meu paizinho foi, minha mãe não foi, porque ela não queria que a gente se batizasse, porque ela é católica. E ela queria que a gente fosse católica. Que a gente se batizou quando a gente tinha 6 meses. E ela falava que o batismo bebê, já o primeiro e tá o certo. O primeiro batismo é E a gente não era mais pagã, né? Só que o que aconteceu foi isso, nos batizamos, foi incrível. Muito bom. Foi muito bom que hoje eu agradeço muito a Deus por ter me batizado na Igreja de Jesus Cristo. A gente tem Mas eu lembro muito bem do meu batismo, o dia do meu batismo. Eu também, só meu paizinho foi. Mas foi tão especial. Foi muito especial. Tipo, foi uma sensação de que, nossa, eu não consigo explicar. Não dá pra explicar, gente. Desculpa, mas não dá. Eu fui pra igreja, só que nessa época eu era muito rebelde. Eu me batizei, só que eu ainda... Não foi, porque depois que eu me batizei, eu continuei indo, continuei virtuosa e tá. Mas eu lembro que eu comecei a estudar à noite. E Sabe o que a gente falou? A irmã Sandra falou assim, agora vê se não desvia, meninas. Eu falei pra ela, eu nunca vou desviar, a irmã Sandra, da igreja, nunca vou desviar do evangelho. Aí a irmã Sandra gente, na outra semana a gente já tava desviada. E a irmã Sandra falava assim pra mim, nunca fale nunca, nunca diga nunca. Eu falei nunca. E eu também falava, eu nunca vou desviar. Mas depois eu voltei, foi em questão de 1 mês, eu voltei. Eu demorei um pouco mais pra voltar, porque ainda você continua indo e eu não, né? Eu ia sozinha, andando a pé. Mas tudo isso foi por causa de menino, Por não quê, foi? neném? Porque eu comecei a gostar de meninos que... Menino. Daiane, não vou falar o nome, isso que você já sabe. Mas conta no meu ouvido. Eu vou cortar essa parte. Então, ou seja, mal influências me fizeram desviar da igreja. Então eu fiquei desviada da igreja. Porque, gente, se você falar uma coisa que amigo não te influencia, influencia sim, porque eu fui uma influenciada. Mas eu sempre achava que eu fosse do tipo de pessoa que, tipo, eu sou forte, eu não vou me influenciar. Meu amigo, ele pode fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou forte. Mas eu prova viva disso, de que amizade influencia, namoro influencia, casamento influencia. Eu acho que qualquer coisa influencia, principalmente se você não tem uma opinião concreta, sabe? Por exemplo, se você frequenta um lugar e de repente você casa com uma pessoa que não frequenta, você vai parar de frequentar. Exatamente o que tá acontecendo comigo agora. Eu estou estou indo... que você seja muito forte. Porque assim, eu não tenho força de ir pra igreja sozinha, porque eu gosto de ir pra igreja com meu marido. Como meu marido vai em outra igreja hoje em dia, com ele. Mas é aquela coisa, o meu testemunho ainda tá aqui dentro. O meu livro de Mórmon, eu leio as escrituras, eu não tô estudando, não vou ser mentirosa e falar pra vocês que eu tô estudando as escrituras. Que eu não estudo as escrituras todos os dias, gente. Mas eu sempre paro pra ler a Bíblia, com certeza. Vou em outra igreja com meu marido, nós vamos uma igreja pentecostal. Aqui nos Estados Unidos. É pentecostal. Eu tô buscando a Deus. Eu não deixei de ser mórmon, como as pessoas falam. Você é mórmon? Gente, eu sou mórmon, sim.
Sim, não é questão. Se vocês me Não é- taxarem não- como mórmon, se isso for vocês me taxarem como mórmon, eu sou mórmon. Cristã, acima de tudo. Você não é. O livro que é, você não é. É o livro que é. Eu sei, mas é um apelido que as pessoas falam. E não é religião ser mórmon. É. Nossa doutrina é cristã. Nossa doutrina é cristã, a gente acredita em Cristo, a gente acredita em Deus. Deus, em anjos, em Maria, em tudo. Tudo que vocês acreditam, que falam evangélicos acreditam, nós acreditamos também. A única diferença de verdade da Igreja de Jesus Cristo para as outras igrejas é o livro de Mórmon, que é a única coisa que diferencia. E uma coisa, gente, eu sou muito chata quando se fala de religião, por isso que eu não gosto de entrar nesse assunto. Muitas pessoas aqui no meu canal perguntam, Dani, de que igreja você é? Dani, você ainda continua nessa igreja? Eu só não entro muito em detalhe, porque sempre tem aqueles... Eu vou falar assim porque eu sou cristã. E eu vou à igreja evangélica aqui. Então eu sei que tem muitos evangélicos chatos pra chuchu. Tô generalizando, mas tem porque... Gente, eu vou à igreja evangélica aqui, tem gente querendo orar, falando que eu tô com espírito de religião. Ai, Deus. Então eu, às vezes me altero porque... Tudo para as pessoas... Mas sabe o que é mais Não, interessante, é porque tudo para as pessoas é errado. Por exemplo, se você não for nessa igreja dela, as outras igrejas é errado. Não, mas sabe o que é mais interessante? Que as pessoas julgam sem conhecer. As pessoas julgam. Muitos julgam e falam, nossa, mas por que você vai numa religião? Você já conheceu pra saber? Pra falar mal? Você já Conheça. foi, já leu? Tem que ler, pra saber mesmo, pra falar mal. Tem que ler, tem que ler página a página e frequentar. Estuda, porque assim, Estudar. eu recomendo que você estude um pouco mais. Porque tudo é questão, gente, de conhecimento e pedir pra Deus. É. Porque só Deus pode dar resposta, sabe? Não foi missionário, não foi bispo, não foi sister que me deu um testemunho, foi Deus. foi um não sonho. Foi Deus, aliás, Foi um sentimento. não Foi Deus. uma visão, sei lá. Foi uma coisa, um impacto profundo. Não foi uma que eu pessoa senti. que colocou na minha cabeça pra falar não assim, foi. ai, você vai acreditar em tudo isso que a gente tá falando aqui. Gente, demorou, porque eu sou uma pessoa muito rebelde, eu me considero, né, Dani? Ah, eu também sou. Demorou quanto tempo? Eu me batizei quando? Eu me batizei com 14 anos. Sabe quando que eu fui ter o meu testemunho de verdade? Com 17 anos. Depois que eu fiz todas as coisas erradas, que eu fiz muita coisa errada, tipo, de ficar com mulher, de ter perdido a minha virgindade, de ter usado maconha, de ter ido pra rolê. Depois que eu fiz tudo isso, que Deus, ele me deu... Acho que eu tinha que passar por isso. Por isso que eu falo que Deus faz tudo perfeito. Ele permitiu que eu passasse por esse mundo pra eu ver se que... Por essas experiências. essas experiências, pra ver que não era uma coisa pra mim. Então, o que aconteceu foi isso. Acho que não Deus é pra ninguém, né? não é pra ninguém. Deus, ele Usar fez droga. Deus, ele fez eu passar por isso pra eu ver, não, isso não é pra mim. E eu senti essa felicidade enganosa, sabe? Que as pessoas falam, ai, quando se converte. Hoje eu sou muito grata a Deus. Eu tento ter um relacionamento com ele, que é uma coisa que não é fácil. Eu Não é lembro... fácil. Depois eu conto pra vocês uma experiência que eu tive com Jesus Cristo, que foi uma das melhores, eu acho que melhores de todas. Então, eu lembro que teve um ano que eu tava muito, gente, assim, ó, juro, perante Deus, eu tava muito próxima de Deus. Eu lembro que se eu escutasse uma música do mundo, eu tava me sentindo distante. De tão conectada com Deus eu tava. Eu não comia. Eu lembro que a avó do meu esposo falava, Daniela, você não vai fazer comida hoje? Eu falava, não, eu não tô com fome. Mas, gente, era porque eu tava fazendo jejum. Eu fazia jejum, daí eu não comia nada. Eu tava um pito. Eu lembro de casar comigo que eu fiz por 3 dias Não, sem mas comer lembra, nada. acho que até quando eu vim pra cá, eu acho que eu já tava um pouco mais gordinha, mas nessa época eu ainda tava bem perto de Deus. Hoje eu falo assim, perto de Deus naquela época, porque hoje eu não tô igual eu tava antes, mas eu fazia jejum. Eu tive uma das experiências mais reais de toda a minha vida com Jesus Cristo, que eu vou contar pra vocês em um vídeo. Mas foi uma experiência que eu acho que Deus... Por isso que eu falo, pede que Deus dá. Uma coisa que minha amiga falou, ela é da congregação. Tudo que você pedir do céu, que vem do céu, Deus, ele vai te dar. Então eu pedi do céu e eu tive... Eu vou contar pra vocês que eu acho que isso é muito importante. Mas é isso, gente. Então, pra quem pergunta sobre a minha religião, sou da Igreja de Jesus Cristo, não frequento, mas eu tenho meu testemunho e eu acredito que um dia eu vou. É porque é difícil. Meu marido, ele não falou uma coisa pra mim que ele concorda 90% das coisas que na minha igreja eles falam. É pregado. É pregado, mas as outras 10%, ele ele discorda. Ele falou, olha, baby, eu concordo, I agree, né? Com 90% das coisas que falam na sua igreja, com o que eles ensinam. E uma vez a gente foi pra igreja dele, que ele vai numa igreja pentecostal, como eu falei. Aí eu lembro que ele falou assim, ai, falta alguma coisa nessa igreja. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, não sei, as pessoas não falam muito com você. As pessoas não falam com o outro, sabe? Fala assim, só com quem conhece, mas na Igreja de Jesus Cristo... Aí eu falei assim, claro, na minha igreja todo mundo fala com todo mundo. Tipo, brinquei assim com ele, falei, vamos pra Igreja de Jesus Cristo, porque lá todo mundo fala com todo mundo. Aí ele falou, Porque é uma grande família, Mas né? ele falou isso, ele falou,
Depois que acaba a da nossa igreja, todo mundo vem falar um Exato, com o outro. e É como como se fosse realmente uma grande família. É, e lá nessa igreja que a gente frequenta, não. Então, assim, eu acredito muito no tempo de Deus. Deus, ele tem tempo pra tudo mesmo. Então, eu não vou brigar como eu brigava antes. Mas tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde, mas antes eu ficava muito triste, eu brigava, a gente brigava muito, gente. Eu acho que teve uma época da minha vida que a gente tava brigando muito por conta da religião, que tava me deixando muito triste, tava me abalando, sabe? Hoje em dia eu aprendi uma coisa, que Deus, meu próprio Deus falou pra mim. Falou mesmo, pra mim não discutir mais, não obrigar, porque tudo é no tempo dele. Deus cumpre, eu sei que Deus vai cumprir um dia. Eu gosto muito de buscar Deus, eu preciso de Deus. Eu não importo o lugar, eu tô indo buscar Deus porque eu preciso de Deus todos os dias. Por mais que eu não tô indo na igreja onde eu gosto de ir, onde eu sinto a presença de Deus muito forte, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô orando, tô buscando Jesus Cristo, que eu sei que ele vai estar lá, porque onde um estiver falando o nome dele, ele vai estar presente, né? Um, dois, um. Então é isso, e agora eu vou contar, não agora nesse vídeo, mas em um próximo vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência com Jesus Cristo, impactante, assim. Não impactante, mas foi impactante. Pra você. Foi impactante pra mim, mas foi muito, muito real. E eu quero compartilhar com vocês, porque talvez vai incentivar vocês a ter um relacionamento com Jesus também. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha esclarecido pra vocês um pouco mais. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, meus amores. Big beijo, batom borrado. Daí ele manda beijo. Foi, galera!